Olá, pessoal. Aqui é a professora Luzia e agora eu estarei fazendo a correção das atividades das páginas 112 e 113, que é sobre função. Mas antes, vamos analisar a tabela a seguir. Essa tabela relaciona o preço a pagar por um determinado número de caixas de suco. Ou seja, para uma caixa de suco, o preço a pagar será R$ 2,80. E para 2 caixas de suco, o preço a pagar será R$ 5,60, o que corresponde a 2 vezes R$ 2,80. Para 3 caixas de suco, o preço a pagar será R$ 8,40, o que equivale a 3 vezes R$ 2,80. Seguindo essa regra, se o número de caixas de suco for N, o preço a pagar será R$ 2,80 vezes N. Por essa situação, podemos perceber que há uma relação de dependência entre duas grandezas, que o preço P a pagar depende do número N de caixas, ou seja, que P está em função de N, e que podemos indicar P como 2,80 vezes N. E seria a lei da função ou fórmula matemática da função. E o P estaria em função de N. Então, vamos para as questões. Questão 1. Qual é o preço de 6 caixas de suco, considerando a situação anterior? Esse 6 seria o N. Se o preço a pagar é 2,80 vezes N, substituindo o N por 6, o preço a pagar será 2,80 vezes 6. Então, o preço a pagar será R$ 16,80. Item B. Quantas caixas de suco podemos comprar com R$ 22,40? R$ 22,40 corresponde ao P, o preço a pagar. Então, nesse caso, queremos saber o valor de N. Substituindo o P por 22,40, resolvendo a equação, encontraremos o valor de N, que é 8. Item C. Se N é igual a 20, então P equivale a quanto? Basta substituir na fórmula o N por 20, resolvendo a equação, e vamos achar P igual a R$ 56. Se P agora for igual a 42, então o valor de N equivale a quanto? Se P é 42, substituindo P por 42, resolvendo a equação, vamos encontrar N igual a 15. Questão 2. Pedro tem 5 anos a mais do que Alice. Se Alice tem 7 anos, então Pedro tem quantos anos? Então, Pedro vai ter 7 mais 5, 12 anos. Quando Alice nasceu, Pedro tinha quantos anos? A idade de Pedro vai ser 0 mais 5. Então, Pedro tinha 5 anos. Agora, se Y representa a idade de Pedro e X a idade de Alice, então a igualdade que dá o valor de Y em função de X é Y igual a X mais 5. Y está em função de X. Questão 3. Considere esta máquina de calcular. Nessa máquina de calcular, o número de entrada deve ser multiplicado por 3 e somado a 2. Então, se o número de entrada for menos 2, o número de saída vai ser menos 4. Porque 3 vezes menos 2, menos 6. Aí, menos 6 mais 2 vai dar igual a menos 4. E se o número de entrada for menos 1, o número de saída também vai ser menos 1. Porque 3 multiplicado por menos 1 dá menos 3. Somado a 2, menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, seguindo essa lei
da função, você completa toda a tabela. Escreva a lei ou fórmula matemática que dá o valor de y em função de x. Então, nessa máquina de calcular, o número de saída y vai ser igual a 3 vezes o número de entrada mais 2. Então, y vai ser igual a 3x mais 2. A questão 4 cabe resposta pessoal, então vamos para a 5. Observe esta tabela. Complete os números que faltam e escreva a lei da função que dá o valor de y a partir do valor de x correspondente. Então, quando x for menos 5, o y vai ser igual a 25. Quando x for menos 2, o y, o número de saída, vai ser 4. Quando x for 0, o número de saída vai ser 0. Então, o que a gente percebe aqui? Que o número de saída vai ser o número de entrada ao quadrado. Então, y vai ser igual a x quadrado. Questão 6. Volte às páginas de abertura do capítulo e escreva a lei da função nas situações citadas. Item A. Preço P a pagar em função do número x de quilômetros rodados. Então, essa primeira situação é sobre uma corrida de táxi e que o preço da corrida equivale a um valor fixo, que é a bandeirada, no valor de R$ 7,00, mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. Então, P vai ser igual a 7 mais 3x. P vai ser igual a 7 mais 3 vezes o número de quilômetros rodados. Item B. Medida do perímetro P da praça circular em função da medida do comprimento R do raio dela. Aqui é só o comprimento da circunferência, então P vai ser igual a 2 vezes π vezes raio, em que o perímetro está em função do raio. Item C. Medida do volume do reservatório cúbico em função da medida do comprimento da aresta. Então, vocês também já têm conhecimento que o volume de um cubo vai ser a aresta ao cubo. Então, o volume vai ser igual ao cubo.